bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Estamos começando o nosso tão esperado curso gratuito de caseirinhos. Vocês me pediram muito e a gente resolveu criar esse conteúdo para entregar totalmente de graça para todos vocês. Eu estou muito feliz. Tem milhares de pessoas me assistindo neste exato momento, né? O primeiro vídeo as pessoas ficam mais ansiosas, né? Com relação ao conteúdo, querem aprender as massas, querem anotar as receitas, já querem colocar em prática. A gente recebeu milhares de mensagens, né? De alunas pedindo, né? Os ingredientes para que elas pudessem, assim, estar fazendo junto comigo, né? Mas então, agora vocês vão ter a oportunidade de pegar essas duas receitas, isso mesmo, eu vou passar para vocês duas receitas de massa, uma massa amanteigada e uma massa à base de óleo. Uma massa que você pode fazer na batedeira e a outra que você vai poder fazer no liquidificador, que é para ajudar ao máximo possível todas vocês, certo? Antes de mais nada, eu quero dizer tudo que vocês vão aprender na aula de hoje. Claro, eu vou ensinar as duas massas, né? Vai ser a massa branca, amanteigada, e uma massa de chocolate à base de óleo. Vou mostrar para vocês também quanto cada massa vai render, as nossas embalagenzinhas. Eu tenho aqui alguns modelinhos, essa daqui que é maiorzinha, as menorzinhas também. Ó, tá, gente? Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, não se afobe e nem se desespere para anotar as receitas, né? Porque depois no último dia de curso eu vou liberar as receitas escritas para vocês, certo? Então vai ter quanto cada massa rendeu, de cada tamanho de forminha, vai estar tudo explicadinho nas receitas escritas. Lembrando que hoje é as receitas das massas. Na nossa próxima videoaula vai ter as coberturas, tá? Vou ensinar para vocês dois tipos de cobertura que ficam perfeitos para colocar nos caseirinhos. Na terceira videoaula vou ensinar a montagem desses caseirinhos, vou dar dicas super importantes sobre vendas para vocês, né? Que eu sei que isso é um assunto que vocês, né, se perdem muito. Tem muita gente que me assiste, muita confeiteira que sabe fazer tudo, sabe boas massas, boas coberturas, mas não sabe vender, não sabe também colocar preço nesse caseirinho. E uma coisa eu posso garantir para vocês, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Caseirinho gourmet, caseirinho, seja qual o nome que você decida chamar, eu gosto de chamar de caseirinho, é o produto que tem o menor custo pra gente fazer. Então, ele é o produto que você mais vai poder lucrar. Ele sai mais em conta do que o bolo no pote, mais em conta do que brigadeiro, mais em conta do que bolo caseiro da vovó. Caseirinho é disparado o que sai mais em conta para você iniciar o seu negócio de confeitaria aí na sua casa. É isso mesmo, gente. Depois vocês vão colocar na ponta do lápis e vão me dar razão. Se você está começando agora, né, não tem materiais para começar, tem muita gente que Mahara, o que eu preciso para começar? Se você não tem praticamente nada, esse daqui é a melhor escolha que você vai fazer para iniciar. Porque as embalagens, né, são forneáveis. Essas forminhas aqui, elas vão direto pro forno, né? E é a mesma forminha que a gente vai entregar o nosso bolinho pro cliente. Então aqui, ó, você já elimina toda aquela função de ter várias formas, né? Já não é preciso ter tantas formas. Então, essas daqui são suficientes, você já não vai gastar tendo que comprar formas, né? O preço é maravilhoso dessas forminhas. Dependendo da quantidade que vocês comprarem e do lugar, eu vou dar indicação para vocês ali de sites para comprar essas forminhas descartáveis, né, forneáveis. Então, vou deixar tudo lá no grupo, os recados, vai estar todas as indicações para vocês comprar num lugar que seja bom, entrega de confiança, né, preço acessível. Essas maiores aqui, ó, saem em torno de R$1, R$1,20 a cada forminha. Tá? Essa maior, depois tem as menorzinhas que vai ter um custo mais baixo ainda. E essa daqui então, gente, que é tipo uma porção individual, é perfeita. Essa daqui então dá pra vender bem baratinho. Se você tá com medo de começar com a grande, tem a opção da pequenininha. E as nossas receitas de massa vão render muitos caseirinhos, gente, mas muitos mesmo, tá? Então,
Lembrando então, para não se apavorarem, depois nas receitas escritas vai ter todas as receitas em passo a passo com tudo certinho. Então, não perde nenhuma videoaula. Anota as dicas importantes que eu vou passando para vocês, né? Porque às vezes a receita é muito fácil, mas é pegando todas as dicas e colocando tudo em prática direitinho na ordem que você vai chegar num resultado perfeito depois, certo? Uma coisa que eu preciso falar para vocês, que eu tô muito ansiosa, né? Devido a tudo que a gente tem passado agora nessa situação, né? Que o pessoal tá mais isolado na sua casa, as famílias estão mais unidas em casa. Tem muita confeiteira lucrando muito nessa época, ao contrário do que muitas pessoas achavam que essa época de isolamento ia derrubar as confeiteiras. Na minha opinião e pelo que eu ando vendo muito, né, eu acompanho o trabalho de muita confeiteira, eu vejo que essa está sendo a época, né, da grande, né, virada aí na vida dessas confeiteiras. Muitas estão conseguindo os primeiros clientes agora, nessa crise, nessa época. Então é a grande oportunidade, gente, sério, anotem isso. Agora está sendo a grande oportunidade da sua vida de iniciar com um negócio mais lucrativo da confeitaria, que é com caseirinhos. Esse daqui, gente, vocês não vão se arrepender de iniciar com eles. É mais fácil do que bolo no pote, imagina, dá mais lucro que bolo no pote, vender caseirinho gourmet. Então, vocês vão poder aproveitar um conteúdo rico que eu preparei para vocês com todo carinho, e o melhor está por vir. Eu preparei para este curso gratuito uma oportunidade que eu nunca havia preparado antes. Nunca havia preparado antes. Então, não perde nenhuma das nossas aulas para você acompanhar, tá? Quem achava as nossas apostilas a R$ 49,90, R$ 59,90, R$ 69,90 com preços acessíveis, não sabe o que vem por aí de surpreendente. A gente realmente criou esse curso mais para ajudar vocês que estão aí desesperados, precisando de uma renda extra, desesperados, precisando, né, vender mais, e agora bolos grandes, né, de aniversário, embora venda ainda, as pessoas continuam fazendo aniversário, né, a gente tem que ter a inteligência de oferecer para o nosso cliente agora bolos menores, até um bolinho assim também, dependendo da decoração que você colocar em cima, o cliente vai preferir comprar. Então é questão da gente ter uma visão, gente. Ampliem a visão de vocês com relação ao negócio, por favor. Não enxerguem que isso está sendo, né, tá sendo para derrubar tudo que está acontecendo, para derrubar o trabalho de vocês. É pelo contrário, agora, em meio ao caos, em meio a qualquer dificuldade que a gente possa ter na vida, é que é a hora da gente seguir em frente e enxergar que ali está a grande oportunidade de iniciar um negócio de sucesso, né, da confeitaria aí na sua casa, na sua cozinha, ao lado da sua família, que foi o que eu fiz, e eu tenho certeza que se você fizer, você vai ter muito, mas muito resultado positivo, principalmente se você optar por iniciar com os caseirinhos gourmet, tá? Então, não perde nenhuma aula, porque tem uma coisa incrível por vir. Eu preparei algo surpreendente que será possível para todo mundo, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui com muitos ingredientes, porque serão 2 massas, e eu vou tentar ser o mais objetiva possível daqui pra frente, enquanto eu vou fazendo as receitas, tá, gente? Não esqueçam que depois a gente vai passar as receitas escritas, então se você perdeu alguma coisa, se não entender, não se desespere, tá? Eu vou tirar as minhas forminhas aqui, porque a gente não vai utilizar agora, pra focar nas receitas, certo? Vamos começar pela receita amanteigada, então. Eu peguei tudo aqui para fazer junto com vocês, certo? Vou colocar aqui, então, 6 ovos pequenos. Se os seus ovos forem grandes, coloque 5, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar todos.
Coloquei os ovos, 200 gramas de margarina sem sal. A minha tá em temperatura gelada. Se você quiser, pode utilizar em temperatura ambiente. Se você preferir, também pode utilizar a manteiga no lugar da margarina, tá? Vai ficar delicioso também. E agora é o açúcar que a gente vai utilizar. Tô com a minha balancinha digital aqui, que é indispensável, tá, gente? Mas igual depois nas receitas escritas eu vou colocar em xícaras também, porque eu sei que muitas, né, não tem ainda balança. Então aqui de açúcar agora eu vou colocar 400 gramas, tá? Pronto. Pronto. Vou baixar aqui. Então foram ovos, açúcar e a margarina. Esses 3 ingredientes agora a gente vai bater em velocidade alta. Eu vou começar em velocidade média para não voar açúcar para todo lado, mas a gente vai para velocidade alta e vai bater até que esses ingredientes dobrem de volume, né? Até que eles fiquem branco e bem fofo. Tem muita gente que vai falar, Mahara, eu testei a receita, já aconteceu isso. Eu testei a receita e na minha batedeira, ou quando eu botei em prática a receita, não dobrou de volume. Tem alguma coisa de errado com a minha receita? Não tá ficando igual a tua. Gente, se isso acontecer, pode acontecer. A grande maioria consegue fácil o resultado dessa minha massa manteigada. Mas se você tá fazendo e não dobrou de volume, ainda continua muito líquido, segue com a receita que vai dar certo no final também, tá? Então vamos lá. Velocidade baixa, vou subindo até velocidade alta e vou bater até dobrar de volume. Retomando aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, eu prendi meu cabelo pra ficar melhor, né? É muito importante a gente tá... Claro, eu tô gravando a aula pra vocês aqui, mas você que vai estar na sua casa produzindo pros seus clientes, é muito importante que você trabalhe com o cabelo preso, com uma touquinha, certo? Ó, quando eu falo pra vocês dobrar de volume, é isso aqui, ó. Ó, um creme branco e fofo e o volume dobrou, tá? Mas lembrem, pessoal, não se desesperem na hora. Essa receita é uma receita que às vezes ela parece, quando a gente tá colocando em prática, parece que vai dar errado. Porque agora vai entrar a parte do leite, tá? A gente vai colocar 200 ml de leite. Deixa eu pegar aqui meu copo medidor. Aqui. A gente vai utilizar um copo medidor. Vou colocar 200 ml de leite. E aí quando a gente coloca essa parte da receita de 200 ml, parece que a receita ela deu errado, porque parece que fica talhada. Continue com a receita mesmo se isso acontecer, tá? Aqui no meu caso é porque eu entrei com a margarina gelada, então dá esse contraste do leite em temperatura ambiente com a margarina, tá? Então 200 ml de leite agora. Vou colocar também uma colher de sopa de essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional, tá? Se você quiser, coloca. Se não quiser, não precisa. Eu gosto porque eu gosto do cheirinho, tá? Uma coisa que perguntam muito nas aulas, Mahara, essa receita não vai ficar com cheiro de ovo? Não vai ficar com cheiro de ovo, tá, gente? Porque essa primeira parte a gente bate bastante, tá? Então não vai ficar com cheiro de ovo. Agora eu vou baixar aqui e vou bater em velocidade média só para misturar o leite com os demais ingredientes, tá? Pronto, bati só para misturar e justamente
o aspecto da nossa massa fica como se tivesse talhado, como se a massa não fosse dar certo. Agora vem a parte da nossa farinha. Vamos lá. 420 gramas de farinha de trigo normal, tá? Eu tô utilizando a farinha de trigo sem fermento, mas se você quiser utilizar a farinha com fermento, pode, tá? Então eu vou colocar 420 gramas de farinha e também uma colher de sopa de fermento. Deixa eu olhar aqui quando der. Não precisa peneirar a farinha. Coloquei aqui. Sempre limpando a bancada de vocês, isso é uma coisa que eu ensino muito nos meus cursos. A organização geralmente é que faz, né, o profissional chegar mais longe, né? Então, 420 gramas aqui. Vou deixando aqui separadinha a minha baguncinha. E agora a gente vai adicionando a farinha aos poucos e vai misturando. Coloquei aqui a farinha. Eu vou colocar o fermento depois. Com a ajuda de um fouet ou uma colher grande, você vai misturando a farinha no restante da massa, tá? Mexendo de fora para dentro, não é para bater a massa com a mão, é só para misturar delicadamente, certo? Conforme você for adicionando a farinha, você vai notar que a sua massa começa a ficar com cara de massa, ela começa a incorporar, tá? Aí você vai ver, realmente a Mahara tinha razão, minha receita vai dar certo no final. Pessoal que estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa um gostei aí no vídeo, tá? Se inscreve aí no canal. Lembrando já falar para vocês as minhas redes sociais, para que você não perca nenhum curso gratuito meu. Tem o meu canal no YouTube que é Mahara Bortolotti. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu vou colocando no canal. Me segue também no Instagram, Mahara Bortolotti Oficial. Esse é o meu Instagram, certo? E tem também o meu grupo de confeitaria no Facebook, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti. Vem aprender comigo, certo? Então pode mandar uma solicitação lá que eu e minha equipe vamos te aceitar com todo o carinho do mundo lá, certo? Outra coisa muito importante enquanto eu vou misturando aqui a massa, que eu tenho que falar pra vocês, é que não aceitem mensagens de estranhos no privado, tá? Você precisa sempre estar atento a quem são os administradores do grupo que você está participando do curso, certo? Então, não aceite mensagens no privado, os administradores, eles não ficam chamando os membros no privado oferecendo nada, certo? Então, fique atento a isso, só converse com o administrador, quando tiver que entrar em contato com o administrador, você entra só com o administrador, não aceita mensagem de outra pessoa. Se um estranho te mandar qualquer tipo de mensagem, você pode denunciar o número sem problema nenhum e isso vai ajudar com que os nossos cursos fiquem mais seguros, que todo mundo fique mais protegido, certo? Misturei aqui, a minha massa, ela fica pesada, ela é uma massa que fica pesada quando a gente termina de colocar a farinha, certo? Agora eu vou colocar a minha colher de sopa de fermento. Para quem não sabe, a medida da tampinha do potinho de fermento equivale a uma colher de sopa. Então vou colocar aqui. Ó, coloquei. Vou misturar mais um pouquinho agora o fermento. E depois, gente, que eu adiciono o fermento aqui, eu vou voltar a bater novamente essa massa na batedeira em velocidade alta por de 10 a 15 segundos, só para que os ingredientes fiquem completamente homogêneos, completamente misturados, tá? Então, vou colocar aqui.
volto a bater. Essa parte de bater a massa fica mais pesada. Se você tiver esse batedor de raquete, coloca esse para não forçar tanto a sua batedeira. Se você não tiver, pode colocar de novo o batedor, esse de arame, esse de globo, para bater também agora, tá? Como eu tenho de raquete, eu vou colocar. E vou bater de 10 a 15 segundos em velocidade alta, só para misturar os ingredientes. Vamos lá? Terminei de bater a minha massa aqui, pessoal. Vou pegar uma colher aqui para raspar aqui direitinho, para que a gente não desperdice nada da massa, tá? O bom desses caseirinhos gourmet, gente, é que a massa não tem como, às vezes a gente quer fazer uma forma, quando é um bolo, por exemplo, inteiro, um bolo grande, a gente quer fazer a receita, às vezes metade da receita, às vezes sobra um pouco de massa, né? E com os caseirinhos não tem sobrar massa, porque você pode fazer um caseirinho dos pequenininhos também, tá? Se sobrou um pouquinho, tem a opção daqueles mini caseirinhos, então você nunca vai desperdiçar nada de massa com essa receita, tá? Vamos limpar aqui. Pessoal, retomando a nossa aula aqui, já estou com as minhas forminhas. Eu vou utilizar nesta massa amanteigada a forminha de 18 por 7, tá? É o caseirinho que o pessoal gosta de chamar de tamanho G, certo? Mas tem essa daqui que eu super indico também, que é a nossa forminha um pouco menor, que daí já é um caseirinho médio, que é do tamanho 16 por 5, tá? Se você for optar pela receita desse caseirinho aqui, do maior, o G, a nossa receita de massa amanteigada vai render mais ou menos uns 6. Vai depender muito da sua mão na hora de fazer, tá? Mahara, eu quero todos iguais, aí você vai precisar colocar com a ajuda da sua balança, tá? Mahara, pode ser, eu vou no olho mesmo, então no olho vai render mais ou menos uns 6. Se você quiser uma massa mais alta, vai render menos, mas eu indico que a massa, depois de assada, ela fique mais ou menos um pouquinho acima da metade ou na metade da forma. Por quê? Porque depois vai uma camada muito generosa de cobertura. Caseirinho não é um bolo recheado, gente, ele é a massinha de bolo e que leva só cobertura, porém é muita cobertura, tá? Então vai uma camada de um dedo mais ou menos, ou mais até, de cobertura, e mais a decoraçãozinha que a gente gosta de fazer e colocar em cima. Então, para essa embalagem fechar num espaço que fique bom, que não fique amassando o bolo, é bom que a sua massa cresça no máximo passando um pouco da metade, tá? Então vai render 6 formas dessa daqui. Se você for fazer essa daqui, vai render 8, tá? Essa daqui rende mais, né? É menorzinha. Então vamos começar a distribuir a massa nas forminhas. Eu vou no olho mesmo, tá? O meu forno já tá pré-aquecendo lá em 180 graus. Não botem mais do que isso. Os caseirinhos, né, eles são mais sensíveis e assam mais rápido do que a gente tá assando em forminhas, né, forneáveis e forminhas menores, né, do que as formas tradicionais, certo? Então ele assa mais rápido. Então eu vou começar a distribuir aqui a minha massa. É uma massa que fica bem firme. Lembrando, gente, se você quiser caseirinhos mais altos, você vai precisar fazer menos caseirinhos, tá? E eu não quero que eles cresçam muito, porque eu quero colocar muita cobertura. Então eu vou colocar massa menos da metade. Alguns vão ficar um pouquinho mais altos, outros mais baixinhos. Muito importante o uso de um pão duro, para que não vá nada de massa fora, né? Que a gente consiga utilizar toda a massa, certo? Agora eu vou pegar... Deixa eu deixar aqui, limpar aqui que eu já sujei. Vou pegar uma colher para rapar aqui as partes.
e pra mim poder distribuir a massinha aqui dentro, tá? Então coloquei aqui, vou distribuir ela até os cantinhos. Já vou levantar e mostrar pra vocês, mais ou menos até onde fica a massa, que nem eu falei. De massa vai até um pouquinho menos, vai menos da metade de massa. Gente, olha, imagina, gente, vai render 6 desse grande. Eu acredito que a maioria vai começar com os caseirinhos daqueles de 16 por 5. Rende 8, gente, imagina, rende 8. Rende muito, gente, essas massas. Imagina. Vou dar dica de preço para vocês venderem os caseirinhos também na nossa terceira videoaula. Eu vou falar qual o valor que eu mais indico que vocês vendam esses bolinhos e que eu tenho certeza que vocês vão vender muito aí na cidade de vocês, certo? Mais fácil que isso é impossível, né, gente? Botar aqui dentro das forminhas, depois as forminhas vão direto para dentro do forno. A nossa massa é uma massa que ela pode esperar a primeira fornada, por exemplo. Eu não vou poder colocar as 6 forminhas numa vez só dentro do meu forno. Meu forno é um forno de 60 litros da Best, não cabe as 6 forminhas, então eu vou colocar de 3 em 3, tá? Então enquanto as 3 primeiras assam, as outras podem aguardar, tá? E isso vale para nossa outra massa também que a gente já vai fazer, tá? Esse aqui temos que ficar mais cheinho um pouco. Ó, gente. Ó. Não vai até a metade de massa, porque ele vai crescer, certo? Então agora a gente vai levar 3 forminhas pro forno, tá? Se o seu forno for muito pequenininho, coloca de 2 em 2, mas eu acredito, na verdade, cabe até 4 forminhas dessa daqui no meu forno, mas eu vou colocar de 3 em 3, tá? Pra ficar dividido, certo, gente? Então eu vou colocar, não precisa colocar eles dentro de uma forma, eu coloco eles direto na gradezinha do forno, certo? Então, eu vou colocar lá no forno. O forno já está pré-aquecido em 180 graus e não preciso ligar a parte superior do forno, só a parte de baixo. Se você quiser, depois, quando as massinhas já estiverem quase assadas, estiver faltando uns 10 minutinhos para terminar, você pode ligar a parte superior, só se você quiser dar uma douradinha na massa na parte de cima. Mas eu não acho necessário. Eu vou colocar aqui agora, então. Coloquei as 3 massinhas, essas 3 aqui vão ficar aguardando, certo? E vai dar em torno mais ou menos uns 30 minutos, tá, gente? 30, 35 minutos, depende da quantidade de massinha que você colocar dentro do forno, certo? Vou deixar essas 3 aqui. Enquanto a gente vai esperando a nossa primeira remessa da primeira massa, vamos fazer a massa à base de óleo já, certo? Vou pegar meu liquidificador. Bom, pessoal, retomando então aqui, já estou com o meu liquidificador aqui. Para aquelas que vão falar, Mahara, eu não tenho batedeira. Nós vamos ter 2 opções de massa então, tá? Vamos lá. No liquidificador, você vai colocar 4 ovos. Lembrando que agora eu vou passar a receita da nossa massa à base de óleo. É considerado uma massa mais molhadinha, mas você vai escolher qual que você vai, né, preferir trabalhar, certo? Então, vamos lá. 4 ovos. Deixa eu deixar aqui. A gente vai utilizar óleo. Eu tô utilizando aqui óleo de milho, mas você pode utilizar o óleo da sua preferência. Então, nessa receita, gente, sabe aquela receita que é de família mesmo, assim, que é de mais tempo na família da gente? Essa minha receita à base de óleo é essa receita, que é aquela massa de chocolate que a minha tia fazia muito. Então, eu aprendi essa receita com essa xícara aqui, que é aquela que eu gosto de chamar xícara de vó, que é uma xícara bem grandona, tá? Então, essa receita eu faço utilizando essa xícara, mas depois eu vou passar ela em gramas pra vocês também, certo? Vou passar o tamanho da xícara que eu utilizei, tudo certinho, tá? Mas eu tô falando porque vocês vão estranhar, Mahara sempre faz com a balança ou de alguma outra maneira e agora tá usando essa xícara. Essa xícara aqui, essa receita é aquela tradicional de família. Então eu vou colocar essa minha xícara aqui de óleo. Se você for utilizar uma xícara grandona que nem a minha, não precisa encher a xícara até em cima de óleo, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos até aqui de óleo, dá mais ou menos uns 250 ml mais ou menos, tá? Então coloquei aqui o óleo.
Vou colocar também uma xícara dessa daqui de leite integral. Pode ser o leite da marca da sua preferência, certo? Mas eu indico que seja o leite integral. Uou! Coloquei aqui o leite. Também não enchi até a boca, certo? Coloquei o leite. Tudo com essa xícara, tá, gente? Agora eu vou colocar o açúcar, tá? Vem cá. Fermento pra cá. Vamos colocar 1,5 xícaras de açúcar, da minha xícara grandona. Vou colocar aqui. Receita de vó, receita de tia. Essa aqui é aquela receitinha caseira que não tem erro, certo? 1 xícara de açúcar. Vou colocar agora mais meia xícara, tá? Mais meia xícara. Certo? Coloquei esses ingredientes que eu chamo de úmidos. Vou bater um pouquinho agora. Velocidade média para alta, vai depender do seu liquidificador. E vou bater até que se misture bem esses ingredientes, tá? Pessoal, coloquei esses ingredientes, misturei bem. Agora eu vou colocar o cacau. Eu tô utilizando esse cacau aqui 100%, a marca é Apeti. Aqui na minha cidade eu encontro e faz muitos anos que eu utilizo e gosto muito dele no 100%. Mas você pode utilizar o Cical também, que é muito bom, o Mavalério, Nestlé, Garoto, o cacau da sua preferência. Eu gosto do 100% porque fica uma massa mais escurinha e não muito doce, tá? Vou colocar 3 colheres de sopa de cacau, tá? Pode usar o cacau 70% se você preferir, pode utilizar o cacau 50% se preferir. Aí eu aconselho a colocar um pouquinho mais de cacau, tá? Coloquei, então, 3 colheres de sopa de cacau. Vou botar aqui pro lado. Vou bater novamente mais um pouquinho. Bom, pessoal, bati então esses ingredientes. Olha como a massa fica bem pretinha com o cacau 100%. Fica maravilhosa. Agora eu vou pegar um refratário aqui meu. Aqui tá as coisas ainda da outra massa que eu tava fazendo. Tá o refratário aqui. Vou usar o meu fouet que tá sujo da outra massa que a gente tava fazendo branquinho, mas não tem problema. Vou despejar a minha massa aqui, tá? Aí eu vou finalizar a massa misturando aqui na mão, normalmente. Uma coisa que eu sei que vão perguntar muito, Mahara, se eu quiser eu posso fazer essa massa na batedeira? Claro que pode, sem problema nenhum. Mas eu quis fazer no liquidificador para que vocês tenham uma opção de massa no liquidificador também, porque tem gente que não tem batedeira ainda, né, gente? Então coloquei aqui, né? Agora a gente vai colocar 2 xícaras dessa daqui de vó, bem cheias de farinha de trigo e também 1 colher de sopa de fermento. Eu vou dar uma dica muito legal para vocês agora aqui, que eu não vou utilizar, porque eu utilizei o cacau 100% e eu já achei que a minha massa ficou bem escura. Mas eu sei que tem muitas pessoas que se queixam com relação à massa de chocolate não ficar tão escurinha. Às vezes mesmo utilizando certas marcas de cacau 100%. Gente, se você quer que a sua massa fique ainda mais pretinha, mais brilhante, né, com a cor mais forte, você pode também acrescentar aqui nessa receita 1 colherzinha de café de bicarbonato de sódio. Ele vai deixar a cor, né, escura da massa de chocolate mais vibrante, vai ficar mais brilhosa e mais escura, tá? Então pode adicionar também aí se você tiver, tá? Eu não vou porque eu já achei que a minha massa ficou bem escura. Então vamos lá agora para a farinha de trigo.
bem cheia, tá, gente? Ela não é uma massa que fica pesada e grossa, que nem a nossa massa amanteigada, certo? Vamos colocar a primeira xícara de farinha. Também não peneirei. E depois a gente vai colocar a outra, tá? Então, vou mexendo aqui. Se quiser, pode fazer esse processo na batedeira também, tá? Eu gosto de fazer na mão essa parte desse processo dessa massa à base de óleo, que eu não quero estar desenvolvendo o glúten da minha farinha, tá? Mas eu sei que muita gente vai perguntar e pode fazer também se preferir, tá? Mas não é uma massa que bate muito, tá, gente? Não é uma massa que você fica batendo um monte ela na batedeira e nem no liquidificador, tá? Vamos lá agora para nossa outra xícara de farinha. Vocês estão gostando das nossas receitas, pessoal? Quando os grupos forem abertos, eu quero que vocês falem o que vocês acharam dessas massas, se vai ajudar vocês, se acharam econômicas, né? Se acharam um modo de preparo fácil, que eu acredito que seja o mais importante, né? Às vezes o pessoal posta um monte de receita na internet, querendo ajudar, mas aí é cada ingrediente, né, que às vezes a gente não encontra na cidade da gente e não consegue colocar em prática a receita, porque os ingredientes que o profissional passou só tem na cidade deles, né? Coloquei mais uma xícara bem poderosa de farinha. É xícara de vó. Vou botar aqui pro ladinho. Já vou colocar aqui também a minha colherzinha de sopa de fermento. Agora, pessoal, vamos misturar o restante da farinha e esse fermento na nossa massa de chocolate. Essa massa aqui também vai render em torno de 8 formas, 8 forminhas de 16 por 5 e vai render também umas 6, 7 dá 18 por 7, tá? As nossas massas, elas rendem. E eu não sei porquê. Às vezes a nossa massa, ou não é, gente? Não acontece só com vocês, viu? Acontece comigo também, que trabalho com isso há muito tempo. Às vezes as massas crescem mais, né? Aí a gente faz a mesma receita de novo, tudo certinho, e a massa cresce menos. Não acontece isso com vocês também, comigo também acontece. Eu acho que de repente, às vezes é a diferença de 1 minuto, 2 a mais que a gente deixou o forno pré-aquecendo, né? Ou uma maneira que a mão que a gente foi mais leve na hora de misturar os ingredientes, né? Às vezes não tem muita explicação, né? Olha, gente, é uma massa que fica mais líquida, tá? Não fica grossa que nem a nossa massa amanteigada, não. Mas é uma massa que fica mais úmida. Olha que linda, gente. Que cor, que brilho. Essa massa é maravilhosa, vocês vão amar. Podem usar as duas massas que eu passei pra vocês, vocês podem utilizar pra tudo. Para os caseirinhos, bolo no pote, bolo de aniversário, bolo coberto com chantininho, bolo coberto com pasta, bolo coberto com o que vocês quiserem. Certo? Eu quis passar as minhas melhores receitas para que vocês tenham muito sucesso na venda desses caseirinhos, tá? Eu quero ver vocês aplicando, me marcando aí nas redes sociais. Essas embalagens vocês encontram também em lojas de confeitaria, lojas de embalagem, muito facilmente, tá? E o precinho é maravilhoso. Misturar bem até que todos os ingredientes fiquem bem misturados. Ó, gente, fica assim a nossa massa, ó. Olha que linda. Maravilhosa. Feito isso, então, vou deixar ela aqui do ladinho. Temos massinhas no forno. Vamos botar ela pra cá, o liquidificador.
E agora eu vou colocar nessas forminhas aqui, tá? Vou distribuir essa massa nessas daqui e nas pequenininhas também, tá? Então tem 3 da grande. E vai render muito mais do que isso daqui. Eu vou colocando e a gente vai ver quantas vai render no final. Porque geralmente eu faço para os tamanhos das grandes. Mas eu sei que tem muita gente que vai começar com as mini porções, né? Então eu vou colocando aqui no olhômetro e no final eu falo pra vocês. Eu tenho um monte de forminha aqui. Pessoal, tô arrumando as forminhas aqui e já quero lembrar também uma coisa que vão perguntar muito. Mahara, precisa untar as forminhas? Não precisa untar, gente. Eu disse que isso aqui ia ser maravilhoso, vender caseirinho ia ser a coisa mais maravilhosa que ia acontecer na vida de vocês. Nem isso precisa. A massa vai direto dentro da forminha. Não precisa untar. As forminhas, elas já vêm fechadinhas, já são bem higienizadas, fechadinhas, certinho. Então você pode colocar sem medo nenhum a massa direto na forminha, certo? Então, mais essa maravilha ainda, não precisa nem untar as forminhas, certo? Outra coisa que eu sempre vão perguntar, Mahara, a tua massa manteigada, eu posso fazer no liquidificador? A massa manteigada não, gente. A massa manteigada tem que ser na batedeira, porém, teve alunas minhas que fizeram ela na mão, a massa manteigada na mão e deu certo. Mas eu nunca testei, então a massa manteigada eu indico você fazer só na batedeira. E porém a massa à base de óleo, que foi a que a gente fez agora, essa sim você pode fazer no liquidificador ou na batedeira, certo? Mas lembrem que não é uma massa que se bate muito, tá? Então agora eu vou começar a minha distribuição aqui de massa. Deixa eu jogar meu fouet pra cá. Vamos ver quanto essa massa vai render. Gente, essa massa vai render muito, já dá pra ver já. Vai render que nem a outra ou até mais. Essa base de óleo vai render mais. Eu vou pegar uma colher pra fazer essa distribuição. Vamos lá? Uma coisa que eu sei que vão me perguntar muito, Mahara, e se eu for pesar a massa? Quanto mais ou menos eu coloco de massa? Se você for fazer tanto essa daqui quanto a maior, eu indico que você coloque em torno de 220 gramas de massa, certo? Na pequenininha vai dar mais ou menos 50, 60 gramas de massa, tá? Então vamos lá. Agora eu vou colocando aqui no olho. Pessoal, coloquei aqui, vou ajeitar com a colher aqui. Esse aqui até coloquei demais, podia ter colocado menos. Vou espalhando. Aqui é a mesma coisa, um pouquinho abaixo da metade da forminha, nas pequenininhas também, tá? Então a minha massa aqui, lembrando que as minhas massas não vão ficar tão baixas, tá, gente? Se você quiser massas mais baixinhas ainda, a sua massa vai render ainda mais forminhas, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Bom, pessoal, terminei de colocar toda a nossa massa de chocolate nas forminhas e rendeu aqui, ó, 3 grandes e 8 pequenas. Então, 11 caseirinhos, tá? 3 dos grandes e 8 dos pequenininhos, tá? Então, é uma massa que vai render 8 deste daqui. Lembrando que as massas podem ficar um pouco mais alta. Se você achar muito alta, pode colocar um pouco menos de massa, tá? Pode colocar menos massa. E aí você vai ter um rendimento maior de bolinhos, tá? Aqui já tá pronta a nossa primeira remessa dos vermelhos. Ó, acabou de apitar o forno. Olha a altura que fica, perfeita. Ó, vou colocar eles aqui em cima. Os 3, né? Os primeiros que a gente fez. Coloca a faquinha no meio, sai limpinha, quer dizer que já tá assadinho. Então ele assa mais rápido que as formas de tamanho normal, certo? Eu vou colocar agora
ao invés de colocar outra remessa do branco, eu vou colocar desses daqui de chocolate, que é pra mim poder mostrar pra vocês como é que fica os de chocolate também, certo? Então eu vou colocar aqui. Como essa forminha é menor, eu vou colocar 3 das formas grandes, das maiorzinhas, e vou colocar 2 pequenininhos também na frente, tá? Pra gente poder aproveitar o forno. Então coloquei, ajeito o forno em torno de 30 minutos e vou deixar assando. Olha, gente, que perfeito que fica a massa. Essa massa é maravilhosa, uma delícia, bem fofinha, certo? Então agora os outros estão assando, eu vou esperar assar essa remessa de bolinho de chocolate para mostrar o resultado para vocês também, antes de passar as dicas finais da nossa super videoaula, certo? Bom, pessoal, retomando aqui então, já estou com todas as massinhas assadas. Olha as massinhas de chocolate. Essa daqui é uma massinha que eu coloquei um pouco a mais e olha como é que ela fica. Não é o ideal para fazer. O ideal é que fique assim, com esse espaço, tá? Então, é menos da metade de massinha que nem eu coloquei nesse aqui. Esse aqui eu coloquei um pouco a mais. Ó, esse aqui é um exemplo de um caseirinho que vai ficar difícil de você fazer a decoração. Você vai conseguir colocar a cobertura nele, mas não vai ficar com tanto espaço. Se você quiser colocar uma raspa de chocolate, se você quiser colocar uma barrinha de chocolate, um Kinder Bueno, qualquer outra coisa em cima, morango, já não vai ter espaço. E esse aqui vai sobrar espaço. Esse aqui é o que fica o ideal. Ó, assim também como ficou o vermelho, esse espaço aqui é o que fica o ideal, tá? As massinhas depois de assado, eu tô com a minha balancinha aqui, ó. Deixa eu colocar pro lado aqui, ó. Essa daqui ficou com, na forminha, né, de 16 por 5, ficou com 215 gramas, só a massinha. E a nossa massa amanteigada, na forma maior, ficou com 223. Dá quase a mesma coisa, por quê? Porque as massas amanteigadas, geralmente elas são mais leves do que as massas à base de óleo, embora a massa de óleo ela seja mais úmida, tá? Qualquer uma das duas massas vai super combinar para você fazer os seus caseirinhos. E as pequenininhas, ó, 75 gramas, lembra que eu falei para vocês, tá? Aqui, ó, um exemplo também das pequenininhas. Essa daqui ficou cheinha demais, tá? Essa daqui ficou o ideal, ó, com essa sobra aqui de espaço da massinha, ó. Essa daqui ficou o ideal, essa aqui ficou cheinha demais. Então, na verdade, a nossa massa de chocolate, ela iria render mais um bolinho grande do de 16 por 5, tá? Iria render, então, 4 dos grandes e 5, 6, 7 e 8 dos pequenos, tá? É a massa de chocolate, então ela rende mais do que a nossa massa amanteigada, certo? Estou aqui com todas as nossas massinhas, já tô ansiosa pela nossa próxima videoaula, que é a aula que eu vou ensinar as coberturas, tá? São duas coberturas incríveis, já vou adiantar para vocês que é a cobertura de 4 leites, que muitas de vocês me pediram esta cobertura para me ensinar, que eu não tinha ensinado ainda. E também vou ensinar uma cobertura de brigadeiro tradicional, que é aquela mais simples, que você vai ter um custo bem menor para fazer ela, certo? Então a próxima aula você não pode perder, eu vou dar dicas importantíssimas sobre a validade das coberturas, tá? Vou dar dicas importantes para que a sua cobertura fique lisinha, na textura e no ponto correto. Qual que é o ponto da cobertura? É o mesmo ponto do recheio? Não é o mesmo ponto, eu vou ensinar na próxima videoaula. Gente, uma coisa muito importante da próxima videoaula, eu vou estar revelando o valor da nossa apostila de caseirinhos, que a gente vai lançar na terceira videoaula. No terceiro dia a gente vai abrir, né? Vai ser o grande lançamento da nossa apostila de caseirinho. É uma apostila nova que vai ter bônus exclusivos e vai ter um preço nunca visto antes, tá? Quem estava acostumado a pagar 67 nas nossas apostilas, R$57, vai ficar de queixo caído com o valor que eu vou revelar amanhã dessa nossa apostila de caseirinhos.
É um valor que vocês não viram ainda, bem baixinho, para que todo mundo possa estar adquirindo e conseguindo adquirir mais conhecimento, que é uma coisa que ninguém te tira. Não esqueça disso, seja com os meus cursos gratuitos ou com os meus cursos pagos, não deixe de participar, porque o conhecimento ninguém vai te tirar, certo? Você vai passar por diversas dificuldades, mas o seu conhecimento é a sua bagagem, ele vai estar sempre com você, independente de qualquer coisa. E isso, lá na frente, você vai ver que eu tinha razão, o quanto é importante a gente estar sempre estudando, procurando aprimorar os nossos conhecimentos, colocando novas receitas em prática, testando, né, novas técnicas, que é muito importante. Daqui a pouco os grupos vão ser abertos para você tirar todas as suas dúvidas. Eu quero saber a opinião de vocês, se gostaram das nossas massas, se acharam que elas, né, que elas rendem bastante, que eu acho que são as massas que rendem muito caseirinho, né? Vocês vão poder lucrar muito com essas massas, além de que vocês vão poder usar elas para outros bolos também, outros tipos de bolos, outras finalidades, certo? Então a nossa videoaula fica por aqui. Não deixa de assistir a nossa próxima videoaula, certo? Que tá importante, e a terceira também. E amanhã eu revelo o valor incrível da nossa super apostila de caseirinhos da Mahara. Você não vai acreditar nesse valor, certo? Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima videoaula!